Que cada jornada pela busca da verdade encontre em seu caminho uma inspiração divina que, ao iluminar seus passos, permita vislumbrar horizontes de conhecimento e sabedoria, transformando cada desafio superado em uma oportunidade valiosa para conectar-se à presença de Deus que reside no cerne de sua existência. Às vezes, a busca pela salvação, a busca pela vida saudável, vai exigir de nós caminhos muito difíceis. Reformulações, reinterpretação do papel do outro na nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando cansados. E nós não sabemos por quê. Quantas vezes você identificou isso? Não conseguia identificar o que doía, mas você sabia que doía e muito. E que aquela dor estava provocando em você uma inimizade interior, que não é com o outro. Não, você estava se sentindo seu inimigo. Você estava se sentindo como que criando com você mesmo uma péssima relação. Às vezes, gente, dependendo do grau que isso fica dentro de nós, a ponto de nós queremos tirar a vida. Eu espero que não sejam muitos. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você pensou que a morte seria a melhor solução? Eu não. Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas. Nós esgotamos a nossa serotonina, nós esgotamos a nossa dopamina, nós esgotamos todas as químicas do bem-estar, os nossos estilos de vida, as nossas rotinas cansativas, os nossos relacionamentos desgastados. A gente não percebe que o nosso óleo está se esgotando. E a gente não tem a sabedoria de parar e de abastecer antes que chegue a escuridão. Pode ser que eu esteja falando com você que está neste momento esgotado. Como eu tantas vezes estive. Quantas vezes eu fiquei esgotado emocionalmente? E eu precisava reconhecer que o que estava acontecendo comigo era um fruto natural provocado por escolhas infelizes. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. As escolhas infelizes não geram outra coisa em nós senão desilusão, desconforto, aquela sensação ruim de que você não está morando do jeito certo em si. Quantas vezes o seu esgotamento foi provocado porque você assumiu a sua família, você assumiu os problemas da sua família e você não aprendeu essa lindeza evangélica que é você se diferenciar. Não para se sentir melhor que ninguém, é para distribuir as responsabilidades de um jeito justo e certo. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, mas eu não sou responsável pelos problemas deles. Eu posso ajudar,
mas eu não posso carregar eternamente. Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada e nós vamos lá com todos os recursos, mas ela precisa reagir. Que às vezes a nossa ajuda provoca a acomodação. Quantas vezes, minha gente, dentro das nossas casas, nós estamos exaustos, porque nós não aguentamos mais carregar as pessoas nas costas. Nós queremos que elas parem de beber. Nós queremos que elas parem de usar a droga. Nós queremos que elas saiam daquela prostituição socializada que tanto destrói a vida delas, mas elas não querem. Elas não fazem a mesma escolha. E nós vamos assumindo aqueles fracassos como nossos. E nós vamos dividindo o nosso óleo e daqui a pouco nós não temos mais para continuar a estrada. Quantas vezes você está esgotado, destruído emocionalmente? Quantas vezes? E você que oferece a tantos não tem a quem buscar. Em quem buscar? E aí você descobre. Que solidão. Mas não reclame. Fique, começou sozinho. Não. Faça a sua busca. E pare de dar aquilo que você não tem. Faça o enfrentamento com as pessoas. Muitas situações só serão resolvidas mediante a experiência do enfrentamento, que é aquela formalização do problema. Que às vezes nós vivemos problemas sem formalizá-los. Nós não falamos sobre eles, nós não pontuamos, nós não colocamos a verdade na mesa. Nós vamos só atropelando. E de vez em quando nós gritamos. Mas gritar não é enfrentar. Gritos momentâneos, histerismo, crises de agressividade não são enfrentamentos. Enfrentamentos é quando você veste a sua melhor roupa, convida aquele que é o problema para jantar, pode ser na sua casa mesmo. Tranquilidade, olha nos olhos. Pois é. Vamos distribuir aqui o que é meu, o que é seu. Eu não sou obrigado a levar sobre mim as suas insatisfações. Eu não sou obrigado a aguentar a sua ira. Se você é uma pessoa infeliz, resolva-se. Eu não vou ser o lugar, o receptáculo da sua infelicidade. Porque eu estou aqui tentando ser feliz. E a sua infelicidade sendo jogada sobre mim o tempo todo é um obstáculo à minha felicidade. Eu tenho uma vida só. Eu quero viver bem a cada dia. Então eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu não serei mais o receptáculo da sua ira, da sua infelicidade. Eu estou com você para o que precisar. Desde que aquilo que você precise seja de fato um elemento essencial para a sua mudança. Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente. Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade constante. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação.
Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente. Isso é em frente. E com serenidade, sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que na cabeça de muitos de nós a autoridade é grito. Não. Autoridade é firmeza na voz, é decisão. Quando o outro percebe que nós estamos decididos a não ficar dividindo mais o nosso óleo e ficando no meio do caminho como ela fica, como ele fica, ele tende a acordar. E muitas vezes os mecanismos doentios são mantidos por nós. O outro só dança, mas quem está tocando a flauta somos nós. Eu sei que é cruel. Você acha que é fácil para mim? Quantas vezes eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas que dizem me amar, eu não passo de um caixa eletrônico. E com o tempo eu fui perdendo a culpa de dizer não. Não tem obrigação. A vida é sua. Eu também não tive oportunidade. Eu busquei por elas. Por que você não pode buscar? Você não é doente. E se você está inventando doença para se livrar, porque isso também é comum, algumas pessoas ficam inventando doenças para poderem ser eternamente cuidadas, eternamente socorridas durante o processo. Olha, eu estou a caminho e o meu azeite está terminando. Eu estou aqui, mas o meu azeite não dá para ir até ali na frente. Por favor, pelo amor de Deus, eu estou muito doente, me ajude. Não. Somos. Não devemos, em hipótese alguma, fazer a manutenção da preguiça alheia. Não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel desconfortável de ficar pagando a fatura da imaturidade dos que não querem crescer. Tem o mesmo sangue que você? Tem. Mas às vezes não tem amor nenhum. Não tem vinho. Só lhe enxergam como um lugar para a satisfação de desejos, de necessidades, de carências. Às vezes você passou a ser um objeto há muito tempo. E isso não é dignidade. Isso não é cristão. Não é o que Deus pede de nós. Definitivamente não é o que Deus pede de nós. Eu sei que às vezes nós fomos criados assim, para oferecer o que não temos. Deus não pede isso de nós. Sejamos solidários, sejamos amorosos, mas nunca percamos de vista que antes de oferecermos aos outros, nós precisamos oferecer a nós. E que não é justo, em hipótese alguma, dar mais. Busque as suas reservas. Intensifique a sua vida espiritual para você continuar tendo a alegria de ser quem você é. E quando o outro realmente precisar da sua ajuda,
você ter condições de ajudar. E sem sentir que para ajudar você precisa entregar o que você precisa. Padre Fábio, a sua bênção. Meu nome é Wanda, tenho 51 anos, sou católica e até hoje não me sinto realizada, nem mesmo profissionalmente. Gostaria de saber se o que sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados. Resumindo a pergunta, né? O fracasso pode ter influência dos antepassados? Minha filha, toda influência ela é sempre permitida. Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você foi criado. Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu particularmente já encontrei muitas pessoas que não conseguem ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar para uma vida boa hoje. A gente às vezes tem que fazer a pergunta, né? O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu que estou administrando o passado ou é o passado que está me administrando? O grande problema da influência dos antepassados, e sobretudo as negativas, porque a gente só lembra as negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados com alegria. Pô, foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com esse passado é tão importante, porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? O meu carro está sempre com tudo dentro do lugar, porque aquilo me irrita. Você entra dentro de carro, organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra, tem 400 mil cartazes lá dentro, você não tem nem como entrar a pessoa. Ainda quando põe aquele cachorro com a cabeça para fora, aquele é pior ainda, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, vou dar o exemplo do carro. Se eu entro dentro do meu carro e existem coisas jogadas ali, tem uma garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. A bichinha está jogada ali no canto, não teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que você chupou, mastigou 300 vezes, 400 vezes, você gruda ele debaixo. Tem gente que faz isso. Amanhã eu continuo ele. Tira, guarda, amanhã você continua. Tem prestação vencida de 4 meses atrás, está lá dentro ainda. Você pagou, naquele dia que você pagou, você não tirou do carro. Começa a lembrar. Tudo aquilo que está dentro do seu carro, que é antepassado, faz parte de um tempo que não é hoje. Minha gente, é impossível a gente se sentir bem num ambiente que está marcado por descuido, por situações que já deveriam ter sido cuidadas. Eu não dou conta de ver uma garrafinha de água que já foi bebida há mais de 4 dias atrás e ela ainda continua vazia, julgada ali no lugar onde deveria estar limpo. Na nossa vida afetiva é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente não organiza os sentimentos de hoje, é bem provável que daqui 3, 4 meses isso venha nos fazer mal. É como a digestão, a gente tem que fazer a digestão emocional também das coisas. A influência do antepassado sobre nós, ela vai acontecer à medida em que a gente não der um jeito na limpeza dessa história, entendeu? Como é que eu poderia, por exemplo, me sentir condicionado por aquilo que o meu pai fez de errado na vida e que repercutiu dentro de mim? Não é meu caso, estou dando um exemplo.
Digamos que você teve um problema, o seu pai apanhou demais do pai dele e trouxe essa marca para o jeito dele de ser seu pai. Então você viveu essa marca negativa. Olha, minha gente, a pior coisa que tem é quando nós nos acostumamos com os nossos defeitos. Quando a gente já não tem mais disposição de mudar. Aquela pessoa que feriu a vida inteira, que foi grosseira a vida inteira, e que não admite a possibilidade de ser dócil. Quando ela vive para machucar todo mundo que está do lado, você conhece gente assim. Ou às vezes você reconhece que você é assim. Ou aquela pessoa invejosa que não é capaz de ver absolutamente nada de positivo no que o outro faz, só fala em primeira pessoa o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não consegue reconhecer valores no outro, só é capaz de abrir a boca para apontar os defeitos. É terrível quando nós descobrimos que nós assumimos uma postura mortal. Porque isso é terrível. Uma coisa é você ter um pecado, você cometer uma atitude pecaminosa. Outra coisa é você se transformar num pecado. E muitas vezes isso acontece. Quando eu me transformo numa pessoa que que tem como combustível o pecado. Eu só ajo a partir do meu pecado. É o meu pecado que me impulsiona. É aquilo que a gente dizia. É quando nós percebemos que Deus já não está tendo mais chance na nossa vida. Quando nós percebemos que nós já perdemos, que já estamos longe do objetivo que Jesus colocou diante dos nossos olhos, que é a vida de santidade. O que é a vida de santidade? Vida de perfeição, mas o que é essa perfeição? É a harmonia. A harmonia interior que todo ser humano precisa ter para ser leve no dia a dia, para dar conta da vida, para ser capaz de conviver com as pessoas sem julgar nela todos os espinhos que fazem parte de nós. É igual o porco-espinho, né? O porco-espinho sabe que ele tem espinhos pelo corpo. E cada vez que ele se aproxima, é a primeira coisa que ele solta, é o espinho que tem. Nós muitas vezes agimos assim. E aí nós nos transformamos no pecado que a gente comete. Isso é terrível. É por isso que a gente precisa ter essa simplicidade. De todos os dias a gente voltar a tomar consciência de quem nós somos. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós somos? Quem a gente pode ser? E o que a gente está fazendo para poder chegar àquilo que a gente pode ser? Lembra que a gente falou que era um processo? É como uma caminhada. Eu estou aqui, preciso chegar aqui. Eu tenho metas, eu preciso ter metas. Eu não vou chegar aqui se eu fico parado o tempo todo aqui. É por isso que nós temos, não importa o tanto de defeito que a gente tenha. O que importa é o que a gente está fazendo com os defeitos que nós temos. É isso que vai distinguir uma pessoa das outras. Eu que vivi o tempo todo, boa parte da minha vida, eu vivi dentro do seminário. E eu posso dizer para vocês da minha experiência pessoal. Hoje, com a vida que eu estou vivendo hoje, com tudo aquilo que me aconteceu, com tudo aquilo que Deus me permitiu viver e experimentar, eu olho para algumas posturas minhas do passado que eu me envergonho. Eu fico muito envergonhado. Eu fico pensando, oh meu Deus, como é que eu consegui agir daquele jeito? Como é que eu consegui acreditar que aquele jeito de ser era correto? Como é que eu podia descobrir, como é que eu podia conceber um jeito de ser padre, um jeito de ser seminarista, um jeito de ser religioso naquela época? E hoje, minha gente, eu não tenho medo mesmo. Eu preciso dessa coerência. Eu preciso buscar o tempo todo esclarecer diante do meu contexto, que não é fácil.
Eu tenho um contexto de vida extremamente complexo. Tem muita gente ao meu redor. Eu trabalho com muita gente. E nós precisamos o tempo todo clarear as nossas intenções. Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que estão muito comprometidas com o meu jeito de ser padre. É o jeito que eu tenho de sobreviver, de não cair, de não me perder. Mas você também vive a mesma dificuldade que eu. Num contexto diferente, numa realidade diferente, mas você também precisa ter a sua coerência. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como amigo. Não há ser humano neste mundo que esteja livre de buscar essa coerência. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita, Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus é o Senhor. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade. Casa. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso, nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça. Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós.
A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que, permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou. Tenta ser feliz neste casamento. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente ir buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Eu acho que todo ser humano
ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos, faz parte da nossa condição, mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não, Ele não precisa mandar, os sofrimentos estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Eu particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca, nunca, nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos, porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim. Precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias.
Crescemos muito quando somos desafiados, muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo, quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Mas sofre, mas pelo menos está sofrendo para curar. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai jogando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente, quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento, uma mudança das peças do tabuleiro. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer: não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela: o que você estuda? Ela falou: arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela: não, eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura dura uns 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja, e você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Padre Fábio, a sua bênção. Meu nome é Wanda, tenho 51 anos, sou católica e até hoje não me sinto realizada, nem mesmo profissionalmente. Gostaria de saber se o que sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados.
Resumindo a pergunta, né? O fracasso pode ter influência dos antepassados? Minha filha, toda influência ela é sempre permitida. Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você foi criado. Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu particularmente já encontrei muitas pessoas que não conseguem ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar para uma vida boa hoje. A gente às vezes já tem que fazer a pergunta, né? O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu que estou administrando o passado ou é o passado que está me administrando? O grande problema da influência dos antepassados, e sobretudo as negativas, porque a gente só lembra as negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados com alegria. Pô, foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com este passado é tão importante porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? O meu carro está sempre com tudo dentro do lugar, porque aquilo me irrita. Você entra dentro de carro, organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra, tem 400 mil cartazes lá dentro, você não tem nem como entrar a pessoa. Ainda quando põe aquele cachorro com a cabeça para fora, aquilo é pior ainda, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, vou dar o exemplo do carro. Se eu entro dentro do meu carro e existem coisas jogadas ali, tem uma garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. A bichinha está jogada ali no canto, não teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que você chupou, mastigou 300 vezes, 400 vezes, você gruda ele debaixo. Tem gente que faz isso. Amanhã eu continuo ele. Tira, guarda, amanhã você continua. Tem prestação vencida de 4 meses atrás, está lá dentro ainda. Você pagou, naquele dia que você pagou, você não tirou do carro. Começa a lembrar. Tudo aquilo que está dentro do seu carro, que é antepassado, faz parte de um tempo que não é hoje. Minha gente, é impossível a gente se sentir bem num ambiente que está marcado por descuido, por situações que já deveriam ter sido cuidadas. Eu não dou conta de ver uma garrafinha de água que já foi bebida há mais de 4 dias atrás e ela ainda continua vazia, julgada ali no lugar onde deveria estar limpo. Na nossa vida afetiva é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente não organiza os sentimentos de hoje, é bem provável que daqui 3, 4 meses isso venha nos fazer mal. É como a digestão, a gente tem que fazer a digestão emocional também das coisas. A influência do antepassado sobre nós, ela vai acontecer à medida em que a gente não der um jeito na limpeza dessa história, entendeu? Como é que eu poderia, por exemplo, me sentir condicionado por aquilo que o meu pai fez de errado na vida e que repercutiu dentro de mim? Não é meu caso, estou dando um exemplo. Digamos que você teve um problema, o seu pai apanhou demais do pai dele e trouxe essa marca para o jeito dele de ser seu pai. Então você viveu essa marca negativa. Olha, minha gente, a pior coisa que tem é quando nós nos acostumamos com os nossos defeitos. Quando a gente já não tem mais disposição de mudar.
Aquela pessoa que feriu a vida inteira, que foi grosseira a vida inteira, e que não admite a possibilidade de ser dócil. Quando ela vive para machucar todo mundo que está do lado, você conhece gente assim. Ou às vezes você reconhece que você é assim. Ou aquela pessoa invejosa que não é capaz de ver absolutamente nada de positivo no que o outro faz, só fala em primeira pessoa o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não consegue reconhecer valores no outro, só é capaz de abrir a boca para apontar os defeitos. É terrível quando nós descobrimos que nós assumimos uma postura mortal. Porque isso é terrível. Uma coisa é você ter um pecado, você cometer uma atitude pecaminosa. Outra coisa é você se transformar num pecado. E muitas vezes isso acontece. Quando eu me transformo numa pessoa que faz que tem como combustível o pecado. Eu só ajo a partir do meu pecado. É o meu pecado que me impulsiona. É aquilo que a gente dizia. É quando nós percebemos que Deus já não está tendo mais chance na nossa vida. Quando nós percebemos que nós já perdemos, que já estamos longe do objetivo que Jesus colocou diante dos nossos olhos, que é a vida de santidade. O que é a vida de santidade? Vida de perfeição, mas o que é essa perfeição? É a harmonia interior que todo ser humano precisa ter, para ser leve no dia a dia, para dar conta da vida, para ser capaz de conviver com as pessoas, sem julgar nela todos os espinhos que fazem parte de nós. É igual o porco-espinho, né? O porco-espinho sabe que ele tem espinhos pelo corpo. E cada vez que ele se aproxima, é a primeira coisa que ele solta, é o espinho que tem. Nós muitas vezes agimos assim. E aí nós nos transformamos no pecado que a gente comete. Isso é terrível. É por isso que a gente precisa ter essa simplicidade. De todos os dias a gente voltar a tomar consciência de quem nós somos. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós somos? Quem a gente pode ser? E o que a gente está fazendo para poder chegar àquilo que a gente pode ser? Lembra que a gente falou que era um processo? É como uma caminhada. Eu estou aqui, preciso chegar aqui. Eu tenho metas, eu preciso ter metas. Eu não vou chegar aqui se eu fico parado o tempo todo aqui. É por isso que nós temos, não importa o tanto de defeito que a gente tenha. O que importa é o que a gente está fazendo com os defeitos que nós temos. É isso que vai distinguir uma pessoa das outras. Eu que vivi o tempo todo, boa parte da minha vida, eu vivi dentro do seminário. E eu posso dizer para vocês da minha experiência pessoal. Hoje, com a vida que eu estou vivendo hoje, com tudo aquilo que me aconteceu, com tudo aquilo que Deus me permitiu viver e experimentar, eu olho para algumas posturas minhas do passado que eu me envergonho. Eu fico muito envergonhado. Eu fico pensando, oh meu Deus, como é que eu consegui agir daquele jeito? Como é que eu consegui acreditar que aquele jeito de ser era correto? Como é que eu podia descobrir, como é que eu podia conceber um jeito de ser padre, um jeito de ser seminarista, um jeito de ser religioso naquela época? E hoje, minha gente, eu não tenho medo mesmo. Eu preciso dessa coerência. Eu preciso buscar o tempo todo esclarecer diante do meu contexto, que não é fácil. Eu tenho um contexto de vida extremamente complexo. Tem muita gente ao meu redor. Eu trabalho com muita gente. E nós precisamos o tempo todo clarear as nossas intenções. Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que estão muito comprometidas com o meu jeito de ser padre. É o jeito que eu tenho de sobreviver, de não cair, de não me perder. Mas você também vive a mesma dificuldade que eu. Num contexto diferente, numa realidade diferente, mas você também precisa ter a sua coerência. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como amigo.
Não há ser humano neste mundo que esteja livre de buscar essa coerência. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo, você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder... Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir
do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você é. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem, lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assim. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo.
é sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo, mesmo como padre. Ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor.
Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca. Com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai. Quando a cruz da solidão pesa sobre mim. Quando alguém me injustiça. Quando alguém me calunia. Quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia. Quando alguém nos desrespeita. É nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos tão apressados não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos
mês, um ano, 10, 20. Colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Que é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. E como é que nós percebemos que a gente não se ama?
quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, lá, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio tá falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe erguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver
Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho, quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim, para você hoje. Mira, que Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você? Pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você seja. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo,
eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, a pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem andar, voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito. Ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade.
Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conseguir conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que, quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios. Porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros? Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro? Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói? Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia. Porque eu sei
que sou uma gracinha do Senhor. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.